Boa tarde. Hoje o podcast Gosti recebe a Emília Tavares. Aliás, a Emília Tavares recebe o podcast Gosti no seu escritório. Emília Tavares é conservadora e curadora para a área da fotografia e novos médios no MNAC, Museu de Chiado, investigadora de História da Fotografia e mestre em História da Arte pela Nova. Está correto, não é? Bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Obrigada eu. Por me receberes aqui. Vamos começar pelo princípio, que é como é que te começaste a interessar pela fotografia? Um pouco como hobby, primeiro que tudo, que acho que é a forma como quase todos nós nos relacionamos a partir de uma certa geração também com a fotografia. Um pouco com algumas aspirações artísticas, que todas passamos essa fase também, acho eu, ou muitos de nós. Mas digamos que a fotografia acompanhou sempre o meu crescimento. Os meus pais tinham um ritual muito interessante que me marcou muito. E que se calhar introspectivamente ou psicanaliticamente se calhar pode estar na origem disto tudo. Do ano de idade aos 18 anos de idade, no dia dos meus anos, eu ia sempre tirar uma fotografia, sempre ao mesmo fotógrafo, sempre ao mesmo estúdio de fotografia. Portanto, a fotografia ainda convencional, em estúdio. Sim. Ainda me lembro do senhor, o estúdio fotográfico era de dois irmãos galegos. Ainda me lembro do fotógrafo que me tirava a fotografia. Isso era em Lisboa? Era em Almada. Em Almada. Era Foto Almada. Foto Almada. E eu lembro perfeitamente dele, ele preparava-me para a fotografia. Eu lembro quando era mais criança, aquele primeiro era uma seca enorme, ele não era nada simpático. Ele não era nada simpático. Sorria, depois vinha colocar a cabeça, era aquilo, para mim, até uma certa idade era uma tortura. Mas a verdade é que tenho 18 fotografias, que é o meu crescimento do ano de idade aos 18 anos de idade, e é de facto uma coisa extraordinária. Hoje que penso sobre fotografia, acho aquele um documento extraordinário. E o meu pai também fotografava muito, tenho muitas fotografias de infância, portanto acho que a fotografia sempre tive uma máquina presente. E ele fotografava a família ou fotografava? Sim, fotografava, não, só a família, só fotografia familiar, mas era uma coisa que teve sempre muito presente, percebes? E depois, de facto, quando fui estudar História da Arte, não foi logo um interesse imediato, mas de facto, na adolescência, aquela prática da fotografia, lembro perfeitamente de ter comprado a minha primeira máquina, que era uma Pentax, já com o dinheiro que eu ganhei a trabalhar, e portanto foi assim um momento também marcante. E depois comecei a fazer fotografia, com a tal a preto e branco, mesmo a preto e branco, com a tal pretensão também, assim um bocadinho artística. Sim. Isso nos que 16 anos, 17, 15? 18, sim, entre os 15, 18. Depois, a partir do momento em que fui para a faculdade, a coisa já deixei de fazer menos. Havia menos tempo. Sim, mas depois... E já agora, nessa altura, o que é que motivava? O que é que fotografavas? Fotografava muito naturezas mortas, paisagem, não era pessoas, não, era uma coisa mais conceptual, uma coisa assim. Algum fotógrafo ou tipo de fotografia que gostavas ou que seguisses? Não me lembro, mas sim, deveria haver, na altura, sim, acho que deveria haver. Lembro que fui, que ainda nem estava na faculdade, acho eu. Lembro-me de ir à Éter, o António Sena fazia uma espécie de talks, uns workshops, umas talks, ainda fui a algumas, umas tardes, ainda fui a algumas. E portanto, quer dizer, aquele interesse esteve sempre, não é? E depois, a partir do momento em que estava a acabar a faculdade, e surgiu de facto uma hipótese de ir trabalhar para o Arquivo de Documentação Fotográfica, ou que era então o Arquivo Nacional de Fotografia, com o José Pessoa e com a Vitória Mesquita. E pronto, digamos que a minha vida ficou traçada, a minha vida profissional. Fotográfica e artística. Exatamente, a minha vida profissional ficou traçada a partir daí, e pronto, e acho que
o interesse que eu tinha consubstanciou-se, percebes? Pronto, e acabou por, de facto, evoluir para outras questões. E aí tratavas do arquivo? Sim, eu quando vou para o arquivo, não, vou para fazer inventário. Okay. Eu nunca tive muita paciência para conservação, um trabalho muito minucioso, muito picuinhas. Eu nunca tive sou uma pessoa que nunca tive muita paciência para o trabalho de conservação. Tive noções, como é óbvio, e tínhamos todos, de facto. O arquivo era, na altura, uma escola extraordinária, apesar de muitas questões, foi de facto uma escola extraordinária para mim, e para outros colegas, mas fui para fazer inventário, fui para fazer inventário, primeiro para fazer inventário até da fotografia de obra de arte, porque o arquivo sempre teve, ainda hoje, não é? Existe o arquivo manteve-se, mas com essa mesma vocação, de fazer fotografia documental de obras de arte dos museus e monumentos nacionais, e portanto nessa altura esse inventário tinha começado a ser feito. E estamos em que ano? Estamos em 89, 90. E portanto esse foi o meu primeiro trabalho no arquivo, fiz esse trabalho durante algum tempo, depois decidi fazer o mestrado. E pronto, e aí quando decidi fazer o mestrado já queria mesmo, era a questão da investigação, da história da fotografia portuguesa que me interessava, percebes? E pronto, e a partir do momento em que fiz isso, o trabalho no arquivo também ficou ali um bocado mais condicionado, e é quando tenho, portanto, depois o convite para Pedro Lapa para ir trabalhar para o Museu do Chiado. Ele queria também alguém que pudesse, de certo modo, iniciar uma coleção de fotografia, porque o museu não tinha coleção de fotografia, inacreditavelmente, não é? Tinha todas as tipologias menos fotografia, e portanto em 2001 vou para o MNAC e estou lá até hoje. Porque o MNAC é um museu de arte contemporânea dos anos 50, não é? Não, o MNAC é um museu de arte contemporânea criado em 1911. E, portanto, é uma coleção que vai de 1852 até à contemporaneidade. E, portanto, as primeiras fotografias que são incorporadas na coleção são em 94, não, 96, uma coisa assim, e são do Fernando Lemos, porque até aí não havia fotografia na coleção. A fotografia não fazia parte da arte? Não, e num país como Portugal, então, ainda muito menos, não é? Portanto, com uma série de práticas artísticas e de práticas institucionais, não é? O museu, na verdade, quando se está ao 25 de Abril, já está muito degradado, acaba por fechar, e depois só em 94 é que reabre. E durante o período do Estado Novo, teve ali, pronto, digamos que os anos finais até ao 25 de Abril, teve o Eduardo Malta como diretor, portanto. Imaginamos, não é? Pintura no seu nome. Imaginamos o que eram as diretivas para a coleção. Muito bem, daqui a um bocado acho que vamos voltar aqui a este tema e agora ia para uma outra questão que é, no início, que exposições é que foram mais interessantes para ti, que viste em Lisboa ou no estrangeiro, exposições de fotografia, como fotógrafa, ou tentativa de ser fotógrafa artista, ou como curadora ou estudante de mestrado? Qual é que foi a exposição? Não consigo assim definir uma exposição. Acho que posso falar daquilo que sempre me interessou muito na fotografia. Eu sempre tive um interesse da fotografia muito para lá da sua questão estética. Acho que foi aquilo desde o princípio que me vocacionou para a fotografia, foi precisamente achar que a fotografia tem uma riqueza de significado, uma riqueza também até material, não é? Mas também de significado, uma riqueza histórica, que ultrapassa muito a questão estética, não é? Ela muitas vezes está implícita, mas ou frequentemente é explícita, mas na verdade sempre me interessou olhar para a imagem fotográfica sobre as suas múltiplas valências, percebes?
E digamos que as exposições, os autores, as práticas fotográficas, as questões históricas e teóricas que sempre me interessaram, desde muito cedo foram essas, percebes? Olhar para a imagem não apenas como um objeto artístico, como um objeto estético, mas com todo o seu potencial de comunicação em relação a outras áreas, quer seja a questão económica, a questão social, a questão política. Porque acho que a fotografia, de facto, não, nesse aspecto é um meio muito importante para o final do século XIX e século XX e até hoje, não é? Mas com mais preponderância quando surge, no século XIX e ao longo de todo o século XX. E a sua importância, sob esse ponto de vista, sob esses muitos pontos de vista, é aquilo que me interessa, percebes? Eu nunca... e digamos que depois a minha formação teórica, a minha formação histórica também foi sempre acontecendo nesse sentido. E portanto eu não tenho ou não consigo ter uma visão unilateral da imagem, não é? Isso não me interessa. Pois, porque a fotografia e a imagem é muito fugidia, não é? Sim, sim. Achamos que é uma coisa, mas pode sim, ser mais desolado. Sim, é muito complexa, percebes? Eu acho que são mais recentes e tem, como é óbvio, tem havido a partir, sobretudo, dos anos 60, sobretudo nos Estados Unidos, mas também em França e na Grã-Bretanha, no universo anglo-saxónico, começou de facto a haver uma crítica, de uma investigação da fotografia que, digamos assim, vem questionar um pouco a visão modernista da fotografia, sempre pelo seu lado estético, não é? Essa recuperação que o modernismo sentiu necessidade de fazer e percebe-se porquê também, não é? De que a fotografia era de facto um objeto artístico, era uma forma de arte. Todos os valores exatamente, da arte e da pintura. E percebe-se porque é que isso pronto, porque é que houve essa necessidade de veicular isso. Mas esses estudos e, portanto, muitos desses teóricos, críticos e historiadores vieram precisamente inserir aqui um questionamento dessa homogeneidade de análise da imagem, não é? E, portanto, que a imagem precisava de ser analisada para lá disso. E, portanto, digamos que, se quiseres, é essa corrente de pensamento que me vai influenciar muito e na qual eu vou encontrar eco também dos meus questionamentos em relação à imagem. Portanto, é por aí. E hoje, enfim, desde os anos 80, 90, a fotografia está a combater de algum modo essa ideia da fotografia do modernismo? Abandona os processos de composição e de... Não, quer dizer, eu acho que não se trata de abandonar, percebes? Eu acho que as duas coisas tu podes analisar uma fotografia sob o seu ponto de vista estético, mas é perceberes de onde é que aquela estética vem e que é que ela se insere, não é? Portanto, aquela estética não vem por emanação do Divino Espírito Santo, não é? Ela tem um contexto social, tem um contexto político, por vezes tem uma motivação política, por vezes tem uma motivação social, ou mesmo que não tenha, tem um entorno, não é? E, portanto, não podemos olhar para uma imagem e descascá-la das suas camadas, ignorando, quer dizer, olhando só para uma e ignorando todas as outras. Podemos dizer que há mais possibilidades de fazer fotografia hoje e dela ser aceite do que na altura do modernismo, não é? E dos salões, que havia aquele tipo de imagem, não é? Aqueles constrangimentos de composição, não? Não, sim, de alguma forma, digamos, tu tens outra estética, não é? Sim, portanto, não é que haja mais possibilidades, tens outra estética, tens outras linguagens, não é? Tens outra... a fotografia, hoje em dia, como forma de expressão, ela pode ser ainda pura, entre aspas, eu não gosto de usar este termo, mas pode ser ainda específica do seu meio, ou pode ser interdisciplinar na sua linguagem, não é? E também o foi no modernismo, não é? Tu tens as colagens, tens as fotomontagens, portanto, a fotografia também sempre teve há uma história de uma linguagem fotográfica, de prática fotográfica. Sim, foi sempre múltiplo.
que também tem portanto, digamos que o que aconteceu, o que o modernismo, de certo modo, sempre impôs à imagem foi sempre a sua leitura, de certo modo, só sob o ponto de vista estético, percebes? E naquilo que eu me revejo pode existir, existe muitas vezes a questão estética, mas a questão estética também tem outras leituras complementares que é preciso fazer na imagem, percebes? É mais essa vertente e de facto nos últimos anos tem havido, com a questão do estudo da fotografia colonial, a questão do estudo da fotografia dos movimentos, digamos, civis norte-americanos, com a fotografia sobre as questões de identidade, portanto, tudo aquilo que era a fotografia de arquivo e o estudo da fotografia de arquivo e das motivações para a constituição da imagem no contexto de um arquivo específico, são tudo fotografia mais recentemente e a sua relação com o capitalismo, por exemplo. São campos que abrem imenso o próprio entendimento da imagem, percebes? E ajudam a teres uma ideia da imagem e da sua multiplicidade, portanto, também muito mais cativante e muito mais, se quisermos, verdadeira, no sentido em que a imagem, de facto, não é só um objeto estético. Exato, não é? sim. O seu fascínio é precisamente esse. Conta outras coisas além da estética. O seu fascínio para mim é esse, não é? Portanto, é que a imagem tem ali um poder de enunciação tremendo, não é? E que muitas vezes parece que não para, não é? E que muitas vezes nem o autor se apercebeu. Sim, claro, que e que transcende o autor, transcende o tempo, não é? Sim, portanto, sim. acontece frequentemente que uma imagem tem uma leitura no seu tempo e passado 10, 20 anos ela continua não é, a ser evocativa, a enunciar qualquer coisa, não é? Mas que já é diferente do que deu lugar à sua origem, não é? Sim. E isto é extremamente interessante e extremamente rico, não é? A Margarida Medeiros dizia uma coisa que estou sempre a dizer isto porque ela de facto resumiu a fotografia assim de uma forma muito interessante, que a fotografia era completamente indisciplinada. E isso é muito bonito, é isso, a fotografia é indisciplinada. Portanto, e quando tu a tentas conter, porque é estética, porque é política, porque quer dizer, ela está sempre não é? Está sempre a viajar entre os próprios dimensões. comissários conseguem colocar a mesma imagem em muitas exposições sobre temas que não têm nada a ver com o anterior. Sim. Potencialmente, sim. E agora, falando dos livros e da informação, que tipo de livros e de literatura é que te interessa dentro deste campo? Mais históricos ou de teoria? Um pouco de tudo. Livros de fotógrafos, de fotografia mesmo? Também, sim. Quer dizer, isso continua a ser fundamental, não é? Quer dizer, a produção autoral, para mim, continua a ser fundamental e creio que ela é muito... Quer dizer, é com base nela que nós trabalhamos, não é? Mas não só, lá está, mas não só a fotografia sob o ponto de vista autoral, também a fotografia de arquivo, é uma coisa que me interessa muito, de que forma é que a própria fotografia se constitui num arquivo, de que forma é que o arquivo fotográfico foi constituído, não é? Que isso também diz-nos muito sobre o próprio percurso que as fotografias foram tomando. E depois também, em termos, se quiseres, mais teóricos, mais críticos, sim, estou constantemente a tentar, pelo menos, atualizar-me sobre os mais variados temas, não é? Qual é o livro mais recente que te entusiasmou? Precisamente os estudos relacionados com que realizam a fotografia sob o ponto de vista do capitalismo. Um livro muito recente que é The Capital and the Camera, The Capitalism and the Camera, portanto, que tem um conjunto de ensaios que analisam desde a extração da prata
E a relação do trabalho, da exploração da prata e do minério, do trabalho nas minas, que era fundamental para dar a matéria-prima para a indústria fotográfica, por exemplo. E, portanto, uma série de estudos que nos vêm lembrar que a fotografia foi uma indústria, e ainda é uma indústria, não é? E portanto, agora está a voltar com a prata, não é? A fotografia química exatamente, e portanto tem componentes aqui que têm a ver com o capitalismo, com a industrialização, portanto, pelo menos no seu início, e portanto é um conjunto de ensaios muito interessante sobre essa relação, de facto, da imagem, da produção da imagem, da sua recepção, da sua circulação, lidos analisados sobre o conceito da construção do capitalismo. É de um americano ou inglês? Não, são os autores, tem um autor também indiano, tem vários estudos sobre estas questões em vários capitalismo e capitalismo e a Câmara. E a Câmara, sim. Ok. Há uma autora norte-americana, Tina Abt, que também gosto muito, que tem escrito muito sobre arquivos não só norte-americanos, mas também fora dos Estados Unidos, arquivos institucionais ou arquivos de identificação, arquivos... ela tem estudado muito arquivos de identificação de populações negras, por exemplo. E ela faz uma ligação depois muito interessante sobre... ela considera, dentro da linha de outros autores norte-americanos, que digamos, o som, a música também é muito importante para a análise de toda a cultura negra. E, portanto, ela vai fazer uma análise da imagem também através aqui de algumas ressonâncias e de alguns conceitos da própria questão do som. E é muito interessante. Portanto, percebes, são estas ramificações todas que a imagem pode sempre ter, não é? Pronto, que me interessa e que fico sempre muito fascinada e muito entusiasmada. Pois. E parece que está sempre a começar, não é? Sim, eu dou por mim agora, com estas entrevistas, eu acho que estou a começar e a ficar ainda mais fascinado pela fotografia do que estava. É isso, acho que é isso. E então, acho que foi o Nélio Conceição que falou nisso, da fotografia fugidia. Sim. Estamos a achar que enquadra-se neste conceito, neste pensamento, é aqui imediatamente foge e nunca mais a apanhamos ou apanhamos noutros campos. Não é? Estamos a falar de livros, é um exemplo de um magnífico livro sobre a análise da imagem. Depois comissariaste um livro catálogo e uma exposição muito interessante que algumas pessoas me falaram na altura, que foi o Batalha de Sombras, em 2009, em que revisitas a fotografia salonista dos anos 50, fotografias essas que estão na coleção do MAC. Do MNAC, sim, o Museu do Chiado. Eu fiquei, do que eu conheço, salonistas e daquele pessoal, dos fotógrafos daquele tempo, é que tinham as coisas em casa e muitas perderam-se aí pelos concursos, pelo mundo, não é? Porque enviavam-se imagens para todo o mundo. Digamos que a FIAP era a Federação Internacional que organizava concursos por todo o mundo. Na Ásia havia muitos e na China. Como é que estas imagens foram parar ao Museu do Chiado? Bom, eu quando faço a minha tese de mestrado, faço a tese sobre um fotógrafo que existia, portanto, cuja coleção estava no Arquivo Nacional de Fotografia, que era o João Martins. O João Martins tinha sido um fotógrafo começou por ser fotojornalista, no Século Ilustrado e no Notícias Ilustrado, e depois foi para o cinema. Foi fotógrafo de cena de cinema durante, portanto, a sua carreira toda. Mas também era fotógrafo salonista, portanto, também participou em alguns salões, escreveu imenso sobre fotografia, o que era raro. Portanto, é dos poucos fotógrafos que eu conheço deste período que escreveu imenso sobre fotografia e publicou. E, portanto,
digamos que eu adquiri aí um conhecimento sobre a fotografia deste período enorme, por via da investigação, por via do estudo que fiz nessa altura. Portanto, digamos que a tese acaba parte do João Martins, mas depois analisa também a fotografia, parte da fotografia de propaganda e a relação com a fotografia de propaganda, enfim. E quando vou para o museu, de facto, criar uma coleção do século XIX é mais complicado, que também se justificava, nós temos. Hoje, por acaso, já temos algumas, por via de algumas incorporações, já temos alguma fotografia do século XIX, mas na altura, na verdade, tínhamos fotografia do Lemos, mas a fotografia daquele período não tinha sido só o Lemos, não é? Pronto, tinha sido mais alguma coisa. E, portanto, achei que era um bom período para começar a reforçar a coleção e para começar, no fundo, a constituí-la, não é? E, portanto, dentro dessa investigação, eu tinha acabado por ter feito alguns contactos com fotógrafos salonistas que ainda estavam vivos, outros já não estavam, mas tinha tido algum contacto com as famílias, digamos, dentro dessa... E achei que digamos, para percebermos o que era a fotografia naquele período, era importante incorporar essa linguagem, não é? Tanto mais que ela não era tão homogénea como se imaginava. Pronto, foi isso que me surpreendeu mais em todo esse corpo de trabalho, e digamos que eu reuni para a coleção do museu, apesar de tudo, são alguns autores, mas mesmo assim é um âmbito muito restrito, há dezenas de autores em relação aos quais provavelmente nunca mais vamos recuperar as imagens, mas era de facto um corpo de trabalho muito pouco homogéneo, ao contrário do que o António Sena dizia, e ao contrário do que se pensava. Portanto, o mesmo autor podia ter uma aproximação surrealista, uma aproximação ao fotoforma, à fotografia mais objetiva, uma aproximação ao neorrealismo. Portanto, havia uma profusão de manifestações que me pareceram muito interessantes e que ajudam a caracterizar a fotografia daquele período. Não é? Não podemos analisar a fotografia portuguesa sem pôr de parte aquilo que é grande parte da sua produção. Porque nos esquecemos, quer dizer, basicamente, aliás, a produção mais significativa de fotografia portuguesa dos anos 40, até, se quisermos, quase até os anos 60, é a fotografia de salão. E não até os anos 70 não? Já não? Já começa a ser diferente. Sim. Já começa a ser diferente. Quando tu falas dessa variedade da prática fotográfica de cada fotógrafo, não achas que tinha a ver com os concursos a que eles concorriam? Porque um concurso lembro de algumas provas que eram mais contrastadas, quase de alto contraste. Não tem, eu acho que tem a ver com uma questão que me parece mais pragmática, que é aqueles fotógrafos não estavam inseridos em nenhuma corrente estética específica, não é? Não são como o Gerard Castelo Lopes ou o Carlos Afonso Dias, mas em que muitas vezes a fotografia do Gerard ou do Carlos Afonso Dias toca-se em muitos aspectos com alguns destes salonistas. Sim. Não há diferença nenhuma em termos da forma, do conteúdo ou da forma, ela é igual. E, portanto, eles não estão... eu lembro que na altura fiz uma entrevista ao Carlos Afonso Dias, que ele dizia que reconhecia, passado aqueles anos todos, que de facto eles nem tinham, quer dizer, eles só não se davam com os salonistas, mas não havia nenhuma animosidade, nem havia nada disso, não é? Aliás, o Gerard Castelo Lopes chega a participar num salão fotográfico, portanto, no início da sua carreira. E, portanto, a única forma de expor fotografia era através dos salões. Existiam 3 grandes fotoclubes em Portugal, não é? Portanto, estavam organizados, agora não estavam inseridos, portanto, não estavam incorporados no meio artístico, não é? Portanto, o meio artístico eles não tinham expressividade no meio artístico. Era um meio próprio, não é? Tem um meio próprio, não é? E isso também é muito interessante. E, portanto, estão muito libertos de qualquer cânon artístico. Esses clubes é o Fotoclube 66, é o 66, o Câmara de Coimbra e o do Porto.
E, portanto, eram os três grandes... E o Racal Clube do Algarve é mais tarde? É mais tarde, sim, tem menos expressão. Não consegue ter estes uma... eram mais organizados. Era uma escola. Sim, eram mais organizados, tinham publicações próprias, portanto, havia toda uma o Manel de Oliveira fez parte do Fotoclube do Porto, não é? Aliás, a publicação recente sobre a fotografia dele, pronto, vai de encontro também, vai a convite do António Mendes, é o António Mendes o que o convida, porque o António Mendes chega a ser dirigente também do Fotoclube do Porto, e portanto convida-o e acaba por levá-lo também para essas lides. Portanto, há aqui uma cultura da prática fotográfica que tem o seu meio, que está de facto muito marginalizada em relação ao contexto artístico, e mesmo o neorrealismo, não é? As poucas aproximações que há, as poucas incorporações da fotografia que há no movimento neorrealista são muito pouco significativas. Só há 3 exposições gerais de artes plásticas onde existe fotografia, e 2 dos participantes também eram salonistas, curiosamente, não é? Portanto, as coisas não são assim tão... A exposição da Gulbenkian? Não. Qual a exposição da Gulbenkian? A exposição de artes plásticas da Gulbenkian. Não, a exposição de artes plásticas que era feita pelo movimento dos artistas relacionados com o neorrealismo e relacionados com a oposição, com a MUD, com a oposição ao Estado Novo. Portanto, digamos que acontecem de 46 a 56 e são, digamos, era no Senado Nacional de Belas Artes. E são consideradas, digamos, as exposições onde havia um evidente tom político de oposição àquilo que era a arte oficial do Estado Novo, não é? E onde a estética do neorrealismo está muito presente, não é? E na verdade, mas acaba por confluir ali também uma grande diversidade, não é? Eu lembro que nas primeiras gerais o Falcão Trigoso, que era um pintor tardo-naturalista, ainda participa das gerais, portanto havia aqui alguma abertura ainda em termos de... Mas sim, há uma componente política muito forte, muito determinada também nestas exposições, e a fotografia tem três participações, em 3 momentos, em 3 exposições. E se formos a ler o corpo teórico do neorrealismo e dos seus teóricos sobre a fotografia, só há um autor que se debruça sobre a fotografia, que é o Manuel Dionísio. E defende a fotografia, acha que a fotografia é válida, mas a verdade é que ela incorpora o neorrealismo com alguns autores, com o Cipriano Dourado, por exemplo, que era pintor, mas que também faz alguma fotografia, no ciclo do arroz, não é? Portanto, o Álvares Redol também fez fotografia para documentar e para analisar a vida daquelas populações e, portanto, digamos que a fotografia serve de documento também para a sua escrita. Mas digamos que nunca houve um movimento organizado de fotografia, de produção fotográfica no contexto do neorrealismo. Não podemos dizer que isso existiu, porque não existiu. Existem aproximações dispersas e pronto, e que devem ser mostradas, devem ser, portanto, integradas na história mais geral, mas que tem que se analisar de que forma é que foram pensadas na altura, não é? Portanto, havia a prática salonista e a prática fotojornalista, não é? Sim, essa sim, que também não está estudada. Não havia mais campos da fotografia e de reunião. Não. Os próprios salonistas achavam que estavam a fazer... consideravam-se artistas. Não artistas plásticos, mas que estavam a fazer arte. Sim, eles consideravam, muitos deles consideravam que, e defendiam que a fotografia também era um meio de expressão artístico, sim. Também às vezes com algumas reticências. Havia uns que tinham algum pudor em dizer que eram... Porque lá está, também temos pouca literatura sobre isso.
O João Martins achava que a fotografia era uma arte, por exemplo, mas atenção, mas não era uma arte tão superior como a pintura. Não é? Portanto, há sempre... o Eduardo Arrington Senna, que era engenheiro na CUF, também foi, portanto, e que esteve ligado ao núcleo de fotografia da CUF, que foi muito importante, por exemplo, no Barreiro. Também escreveu, portanto, eles tinham uma coluna no jornal da CUF dedicada à fotografia, e ele também escreveu algumas coisas, e o Eduardo Arrington Senna era mais assertivo, achava que era tudo igual, não havia cá diferenças, e, portanto, a fotografia tinha que reclamar o seu... Mas há pouca literatura, percebes? Há pouca... Temos pouco testemunho do que é que eles pensavam, não é? Há algumas entrevistas que ainda consegui fazer, mas digamos que o material não é muito consistente para podermos também dizer o que é que todos pensavam, não é? O que é que a maioria pensava. É pena porque, pronto, esse trabalho desta recolha, há pouco tempo voltámos a ter uma incorporação também de outro fotógrafo, vamos tentando, pronto, não parámos essas incorporações, mas é cada vez mais difícil, não é? Porque as pessoas vão morrendo, digamos que as coisas vão se dispersando, e de facto nunca houve uma sistematização desta recolha, não é? E digamos que o museu, de facto, é a única instituição pública que fez isso, e portanto que de algum modo preservou pelo menos um corpo já significativo desse movimento. Essa é uma preocupação, e alguns amigos meus mais velhos que têm referido de vez em quando, é o que é que eu agora faço a isto, não é? Quando morrer, isto vai acabar tudo, porque também não confiam muito em colocá-lo em algumas organizações que temos, porque depois pode... Pronto, fica parado, mas também em casa vai ficar parado, não é? Pois é, assim... digamos que o Museu do Chiado é uma boa opção, a Biblioteca Nacional também. A Biblioteca Nacional não lida muito com fotografia, não é vocação da Biblioteca Nacional. Tens o Centro Português de Fotografia, mas sobre isso eu preferia não me pronunciar. Mas, na verdade, as instituições públicas, pronto, sempre que as pessoas me colocam essa questão, eu sou funcionária pública desde sempre e, portanto, sou suspeita naquilo que vou dizer. Mas eu acho que as instituições públicas, por muitos problemas e por muitas dificuldades de meios que têm sempre uma garantia. É que elas são sempre o garante da preservação do património. Pelo menos preservadas são. Pelo menos preservado está, não é? Aquilo que nós fizemos no museu, por exemplo, foi, para além de preservar, foi estudar, não é? Aquilo que nos propusemos também foi ir fazendo exposições destes fotógrafos. Fizemos uma única, que foi do Adelino Leão de Castro. Está há muito tempo agendada uma do Eduardo Arrington Senna, mas lá está, depois o museu também não vai tendo, não é? Os meios e a oportunidade. Que deveria ter para ter uma cadência de exposições mais regular. Mas também não, lá está, também não queremos fazer exposições por fazer, queremos fazer exposições que tenham investigação por trás delas, não é? Portanto, que essas exposições venham dizer algo sobre o trabalho daqueles fotógrafos, do seu percurso, portanto, que venham contribuir para se conhecer mais, não é só, não é? Dispormos umas fotografias engraçadas na parede e pronto, está feito. E, portanto, nesse sentido, as instituições públicas são, pelo menos, sempre, porque é a sua missão, e isso, até que, digamos... Temos que acreditar. Até que haja uma hecatombe e que vivamos no estado que vivemos, tem essa missão pública e, portanto, e daquilo que eu conheço e daquilo que eu te posso dizer é que não há nenhuma instituição, por mais dificuldade que tenha, que não faça este trabalho de preservação, pelo menos. Podes dizer, mas não mostram. Pois, isso é verdade, não é? Mas se as pessoas se preocupam com a questão da preservação, as instituições públicas, tanto mais que depois têm os meios técnicos para isso também, apesar de tudo, não é? E, portanto, pronto, fica aqui o apelo outra questão, que confiem, porque de facto as instituições públicas têm esse...
que algumas pessoas comentam é que depois é difícil ir ver o acervo ou ver as provas, não? Não é muito burocrático? Não. Nós nunca, aliás, temos vários exemplos disso, nunca, aliás, todo o trabalho que se tenta fazer, por exemplo, no caso dos museus, não é? Ligados a Museus e Monumentos de Portugal agora, que são os museus públicos, são os museus nacionais, nós temos, precisamente, através do arquivo de documentação fotográfica, o apoio para a digitalização e para fotografar todos os acervos e para colocá-los online, não é? Muitos destes fotógrafos, destas imagens estão online, estão acessíveis a toda a gente, não é? E a ideia é que se faça isso periodicamente e que se faça sempre atualizando, não é? E hoje em dia, com os meios digitais, de facto, a ideia é que as pessoas possam pelo menos, visionar aquilo que é. E nunca negámos que alguém, quer dizer, até por questões de preservação, não podemos estar todos os dias a mostrar imagens originais só porque sim, não é? Portanto, agora, aos próprios, para investigação, para várias circunstâncias, as imagens sempre foram disponibilizadas e em termos de divulgação, pronto, está-se a fazer esse trabalho de muitas destas imagens da coleção estão disponíveis no Matriz Pix e, portanto, são acessíveis a toda a gente, não é? Boa. Amigos fotógrafos podem pensar no Museu do Chiado como uma possibilidade para deixarem o vosso acervo fotográfico e não esqueçam aquela ideia de fazer uma fogueira com o material todo. Isso não, por favor. Já aconteceu tanto. Já houve duas pessoas que me disseram, acho que vou incendiar isto. Pois, eu sei, eu percebo, mas sim, mas eu acho que e percebo as dúvidas que as pessoas têm, também compreendo perfeitamente. Porque os casos que há não têm sido... Às vezes é o boca a boca e pode ser não conhecemos a realidade toda, mas há alguns casos que não correram bem e as pessoas ficaram com receio, não é? Eu percebo isso e acho que há... Não estou a falar do Museu do Chiado, são outras instituições. E acho que há instituições em Portugal que têm grandes responsabilidades no património fotográfico que precisavam, na verdade, de repensar o seu posicionamento em relação a uma série de coisas, já há muito tempo. Um conjunto de pessoas já tentou fazer por isso. Infelizmente, isso ainda não aconteceu, mas eu tenho esperança que sim, portanto, e que as pessoas tenham o bom senso de repensar que o património, a preservação do património não é fechada a 7 chaves, não se preserva o património fechando. É garantindo as suas condições de preservação, claro, mas é divulgando, senão não se preserva nada. Tem que se divulgar para vermos as imagens não, é a melhor forma de preservar é divulgar. É divulgar, claro. E hoje em dia, com os meios digitais que existem, com certeza, é brutal. Não tens maneira de... Até mesmo para a internacionalização e a divulgação. E para o conhecimento, claro. Não é? Tu não consegues estudar coleções se não as divulgares, não é? Quando comecei, toda a minha geração não sabia o que os nossos antepassados tinham feito. Exatamente. Lembro-me muito bem desse livro do João Martins, não sei se não terá sido o primeiro livro de fotografia de um ano passado que vimos, não é? Sim, talvez. Nem o Relvas, ainda havia nada sobre imagens do Relvas. Havia do António Pedro Vicente, que tinha feito um primeiro estudo, sim. Foi para aí, talvez, digamos, na era mais contemporânea, foi talvez dos primeiros estudos, de facto, foi do António Pedro Vicente. E foi publicado em livro? Foi, na imprensa nacional. Sim, eu lembro de ir a alguém, ver lá uma chapa. Não, foi publicado, sim. Aliás, o António Pedro Vicente foi dos raros professores que, sem ser de História da Fotografia, nem havia disciplinas nem sem ser de História da Arte, começou precisamente a inserir, digamos, a fotografia nas suas aulas, portanto, dando essa importância. Foi um grande divulgador. Em meados dos anos 80? Sim, 80, sim. Ainda nos anos 80, sim. Portanto, podemos avançar. Portanto, já sabíamos que nos anos 50 ou éramos salonistas ou fotojornalistas.
o Homem dos Bonecos, não é? Acho que nem fotojornalista sim, era. E alguns, entre uma coisa e outra, não é? O Sim. Gerard, o Carlos Afonso Dias, não eram O propriamente Gageiro, nisso. eu lembro de ver O algumas Gageiro, sim, fotografias que sim, sim, concorreram sim, a sim, concursos, sim, não é? sim, sim, Também. sim. Com aquela estética dos concursos. Eu sempre vi que os concursos tinham uma estética própria. Havia uma pessoa que é o Aníbal Sequeira, que às vezes punha por aí, no Língua CUP, que era uma escola de línguas, e mais 2 ou 3 sítios, e era incrível que tudo disse aquilo que falaste há bocado dos temas, da diversidade dos temas. Lembro-me perfeitamente disso nas exposições que ele fazia. Eu olhava para aquilo, coisa estranhíssima, mas muito bem impresso pelo Paixão, que era o porco lavado, tanto que era um porco Sim. branquinho sobre uma banca de madeira e acho que um homem por trás, e depois com água quente o fumo. Portanto, lembro-me bem dessa imagem. E ao lado podia estar um nu feminino, também era um Sim, tema sim, sim, recorrente dos sim, sim. solistas, ainda com as mulheres cheias de pelos nos sovacos, não é? Em pose, já não me lembro bem da pose. E depois a seguir, com uma grande angular, uma paisagem do Alentejo, Sim, sim. e essa diversidade temática era muito engraçada. E eu achava que aquilo tinha a ver com conforme os concursos, que havia concursos que davam mais prémios a este tema ou Sim, àquele. alguns concursos eram por temáticas, não é? Mas geralmente aquilo era. Pronto, as temáticas eram tão abrangentes, que de facto. Podia conseguir se Agora colocar não lá era só tudo. no conteúdo, percebes? Eu acho que era na forma também, é que havia muitas. Alguns experimentavam coisas também, percebes? E portanto havia. É isso, havia Depois uma. e tivemos Não o Conde havia. Falcão, queimava Sim, sim, muitos não voros. havia um canon, não é isso? Eles, como Sim, não estavam ligados a nenhum movimento artístico específico, não é? Nem estavam incluídos, sim, sim. portanto havia uma liberdade. Sim, sim. Era a fotografia única, valia Sim, por sim, si. sim, sim. Então, e depois disto, o que é que começa a mudar até à Revolução? O que é que Não, começa a mudar começa a na mudar na fotografia? Revolução, Antes verdadeiramente. não, anos 60 até Não, 74 sim, pouco. digamos que temos digamos, o Vitor Paulo de facto começa ali a inserir também o Vitor Paulo e o Costa Martins Sim. com o projeto Lisboa Cidade Triste e Alegre, de facto começam ali a introduzir uma outra linguagem, mas que vem também na Sim, sequência mas do que muito era. formalista também, Sim, não é? também vem na sequência, aquelas influências todas da street photography Da Life, norte-americana, da aquilo, fotografia sim. humanista, portanto há Sim. toda ali uma. Aquilo que muda a partir do 25 de Abril é de facto a fotografia deixar de ser. Estar condicionada ao seu meio, à especificidade do seu meio. Não é? E começa a aparecer a Helena Almeida, não é? Em que mistura fotografia com pintura e com escultura, não é? Mas já em 80. Não, ainda nos anos 70, 70, logo nos sim, anos 70, sim, logo 79, início, 89, sim, sim. sim, sim. O Julião Sarmento, o Fernando Calhau, enfim, todas essas novas Os abordagens da fotografia, conceptualistas, não é? sim, digamos que a neo-vanguarda portuguesa começa a Mas eles utilizar. Helena, não se consideravam fotógrafos, Consideravam-se artistas. artistas. Deixa de haver essa separação, se tu és fotógrafo ou se és artista. És artista, não é? Quer faças fotografia, quer faças outra coisa qualquer. Mas acho que é a primeira Bienal Vila Franca de Xira ainda tem uma secção que é fotografia feita, como é que era? Por artistas. Artistas que usam a Ou que usam a fotografia. fotografia, sim, sim, sim. Ainda Pois, há, não, isto sim, em ainda, 80, a sim, primeira sim, Bienal, não sei de que ano é, sim. mas para aí 84, talvez, Sim, ainda tem esta sim, dicotomia. esse período ainda é, digamos que tu tens, aquilo que muda verdadeiramente é isso, não é? Portanto, o salto para a contemporaneidade, se quiseres, a ruptura que a fotografia portuguesa faz com a modernidade, com o modernismo, é de facto a partir daí, não é? Mas E mais através nos fins dessas. dos anos 70, não em 75, Sim, sim, 76, logo por aí. logo Sim, por sim, aí. logo a seguir. A Alternativa Zero, que o Sim, Ernesto Sousa acho que faz, já tem imensa expressão fotográfica, tinha os com uma. pratos do André Gomes Com tudo, é tudo. com emulsões Tu líquidas. passas a ter toda uma liberdade de experimentação e de aplicação e de prática fotográfica que de facto deixa de estar
condicionada, não é? Ao papel, à moldura, portanto passa a ter outras linguagens Porque a também houve a interagir. possibilidade de expor, de mostrar isso, não é? E não só, não é só a possibilidade de expor, é a mentalidade, há todo um conjunto de artistas que se estão a formar, muitos deles também no estrangeiro, com as bolsas da Gulbenkian, não é? E portanto há uma abertura, há uma liberdade há mais locais para expor, há liberdade, enfim, portanto a liberdade também saltou a tampa. saltou a tampa, a liberdade também deu para tudo, não é? E também deu para isso, não é? Deu para essas manifestações mais vanguardistas, de facto, artísticas, poderem acontecer. E, portanto, é isso que muda verdadeiramente. Muito embora continuassem a existir alguns movimentos de fotógrafos que vêm defender, pronto, outras abordagens, não é? E, portanto, há coisas que continuam a conciliar-se, já não o movimento salonista. O movimento salonista, a partir dos anos 60, perde expressão, precisamente por via desta implosão da fotografia por outras disciplinas e se quiseres, a sua miscigenização com outras disciplinas. Mas ainda há alguns movimentos de fotógrafos que acham que a fotografia deve corresponder, deve ser específica, deve ter a especificidade do seu medium, não é? E não se deve deixar contaminar por outras coisas. E portanto isso ainda convive, digamos assim, ali até os anos 80, 90, há ali alguns campos que se definem, não é? E a partir dos anos 90, final dos anos 80, meados dos anos 90, portanto, tu tens uma proliferação de linguagens fotográficas, não é? Que se vai expandindo cada vez mais até hoje, não é? Ou seja, quase hoje podemos dizer que cada indivíduo, cada fotógrafo ou cada indivíduo que usa a fotografia tem uma linguagem. Portanto, há tantas linguagens quanto a individualidade ao nível da produção, não é? Deixou de haver digamos que essa classificação, só ser reconhecido porque o que faz enquadra-se neste campo. Não. Digamos que tu podes analisar tendências, circunstâncias de aproximação a alguns aspectos, analisar isso do ponto de vista mais macro, não é? Digamos assim. Mas sim, deixou de haver uma escola, não é? Que tu, muito embora todos os fotógrafos, todos os artistas tenham as suas influências, não é? Como é óbvio, elas continuam a existir e o trabalho deles continua a refletir essas influências, esse know-how que existe e que é diferente para cada um, não é? Mas de facto já não está circunscrito a determinada escola, a determinada tendência, a determinado movimento, não é? As coisas são organizadas de outra maneira. E achas que o que é que contribuiu para isso foi essa geração, não é? Que de algum modo abriu a prática fotográfica a outros discursos? Ou foram as escolas, ou foi a imprensa internacional? Não, foi tudo, percebes? Tudo. É o acompanhamento que a nossa prática artística teve em relação a outros países, internacionalmente, não é? Nós passámos a estar alinhados com aquilo que é o desenvolvimento da própria arte, não é? E de facto a fotografia deixou de estar separada desses desenvolvimentos, não é? Quer dizer, ela faz parte da expressão artística, não é? Faz parte do discurso artístico e portanto é contaminada pelas características de cada discurso artístico como um todo, não é? Já não é vista, não é analisada à parte, não é? E portanto isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento artístico, percebes? Tem a ver um pouco e com a nossa com as escolas também, não é? Com a atualização das escolas, com o ensino que também
se especializou de certa maneira, mas que também abriu novas perspectivas, não é? Portanto, há todo um conjunto de fatores que têm sido fundamentais para nós termos excelentes fotógrafos artistas ou artistas fotógrafos, eu prefiro chamar-lhes só artistas, que fazem fotografia, alguns especificamente, outros às vezes fazem fotografia, depois fazem vídeo, depois também fazem desenho, percebes? Acho que há hoje muito mais, digamos que as linguagens, de facto, muitas vezes, e esta comunicabilidade entre as linguagens, às vezes também, sob o ponto de vista criativo, é muito importante, não é? E, portanto, ou para alguns autores é muito importante, não é? E, portanto, ela é válida, como é válida daqueles que continuam sempre só a fazer fotografia, não é? Então, quem é hoje a pessoa, o fotógrafo? O fotógrafo é o quê? É o fotógrafo de publicidade? Quer dizer, eu acho Porque todos são artistas em potência, não é? Tudo ao nível da expressão. Se quiserem produzir para expor, para comunicar, não é? Estamos no campo da arte. Quer dizer, digamos que o fotógrafo tem mais a ver com a componente técnica? Não, um fotógrafo que tem uma vocação artística também pode ser altamente técnico. Isso não invalida que exista técnica. Estava a pensar profissionalmente. Profissionalmente, sim. Profissionalmente continuas a ter profissões que não têm uma expressão artística, ou que pelo menos não visam o campo artístico, sim, não é? Pois. Como disseste, o fotógrafo de publicidade, o fotógrafo de moda, não é? O fotógrafo documental de obras de arte, por exemplo, não é? Exemplo, Portanto, tu continuas a ter o fotojornalista, se bem que o fotojornalismo... Esse é o fotógrafo. Se bem que o fotojornalismo já começa a ser complexo. Lá começa ela a fugir. Mas eu acho que, percebes, eu acho que essa necessidade de isolar a classificação, percebes, é que pode ser perniciosa para a própria prática fotográfica, não é? Eu acho que ela, lá está, estás a ver, ela é indisciplinada, Claro, é sim. isso, ela é indisciplinada. Eu Tu perceber queres discipliná-la e, Sim, e ela não, ainda hipótese. mais atualmente, não é? Ela é muito indisciplinada nesse aspecto, não é? E, portanto, e quanto mais nós tentamos conter as coisas, depois não temos argumentos para as conter muitas vezes, Claro. não é? Porque eles, não é? Porque ela é mais... Claro. É mais rebelde do que imaginamos, não é? Na sua prática, na sua conceptualização até, portanto... Sim. E então hoje, não é? Sim, Os sim. suportes, Sim, as claro, cores... tu tens uma infinidade de possibilidades, de facto, não é? Outra coisa que me interessava aqui tentar perceber nestes anos todos, principalmente desde a Revolução para cá, ou desde essa, digamos que essa fuga da fotografia para todos os campos, fuga ou entrada nesses campos todos, tentasses falar um pouco do que aconteceu em Lisboa, Coimbra e Porto. Estavam ao mesmo nível, aconteceu tudo ao mesmo tempo, foi diferente? Estudaste alguma coisa sobre isso? Não estudei particularmente. Eu fiz há uns anos alguma análise desse período, depois da Revolução, para aquela compilação que o Delfim Certo fez para a Documenta, os modos de ver. Sim, sim. E analisava um pouco aquilo que foi também a dinâmica, por exemplo, do BES Revelação, do Prémio BES Foto, não é? Portanto, de que forma é que isso também foi, de alguma maneira, foram momentos digamos, de dinamização da própria prática, não é? da fotografia para as novas gerações, não é? A importância das escolas, de facto, o ARC, o IAD, não é? De que forma é que essa dinâmica foi importante, os encontros de Coimbra, como é óbvio, não é? De Braga, portanto, todas essas dinâmicas que foram, esses acontecimentos que foram sendo para nós muito importantes quando vínhamos
como viste, de um período durante o Estado Novo, durante a ditadura, em que não havia espaços para expor, não havia, portanto, e o circuito era todo muito fechado e as práticas muito reduzidas. Claro. E é interessante ver que os festivais mais importantes de fotografia, que não são quase os únicos, mas quase desde esses anos 80, são fora de Lisboa. São fora de Lisboa, exatamente. 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 Não, e são prova de que, de facto, pronto, começou a haver mais país do que Lisboa, não é? Sim. E portanto lá está, isso é fruto do contexto, do desenvolvimento de uma série de questões, não é? A fotografia não escapa também, como é óbvio, não é? Não, eu acho que há uma não diria que há uma separação, ou que Lisboa se desenvolveu mais ou o Porto menos. Não, parece-me que isso digamos que há uma conjuntura geral de valorização, não é? De ensino, de mercado, que também começou a ser importante. Começa a haver um mercado de arte para a fotografia, que também antes não existia. Portanto, a fotografia passa a ser valorizada como objeto artístico e vendida e comprada e representada. A partir dos anos 90, sim, essencialmente. Sim. E, portanto, isso também foi muito importante, não é? Atenção que essa é Claro. é uma vertente que também teve muita importância para esta dinamização e Pois, para este... porque leva os galeristas a perceber que há negócio e a tentar perceber o meio. Claro, isso foi essa incorporação da fotografia também, não é? Tens o Mário Teixeira, que foi um dos galeristas mais... Sim, foi o primeiro a trabalhar. Foi pioneiro, de facto, a incorporar e a trabalhar com artistas, com fotógrafos, se quiseres, e, portanto, a comercializar a fotografia. Sim. Não é? E, portanto, isso veio o Luís Sherpa também. Portanto, são momentos muito marcantes e que vão... Pronto, e que vão, digamos, abrir também a fotografia ao mercado, não é? E à sua valorização enquanto objeto artístico. A primeira galeria especialista ou dedicada só à fotografia foi a Éter, não é? Sim, que durou 2 ou 3 anos. Sim, mas não tinha propriamente uma vocação comercial pronto, não é? Agora passas a ter galerias, pronto, mas galeristas. Das minhas memórias, sim, é marcante. É a grande abertura para o mundo. Sim. E é a grande afirmação, porque a fotografia tinha também. Os livros também. Também, claro, e tinha muitas que têm componente de formação também, divulgação, portanto, isso aí é a primeira grande. Mas em termos de mercado de arte, não é? E dos artistas passarem a ter uma galeria que os representa, não é? Pronto, isso também foi muito importante. Sob o ponto de vista da subsistência também, não é? Como é óbvio, mas também sob o ponto de vista da divulgação da própria fotografia, não é? Sobre os anos 80 até hoje. Portanto, porque hoje já estamos no século XXI, a ideia do fim dos anos 80, portanto, não podemos esquecer que entramos na Europa em 86, por aí. Começou a vir dinheiro, porque isto era muito pobre, não é? Portanto, tudo isto demora uns anos. Os anos 90 possivelmente são o fruto disto, não é? De estarmos na Europa e termos uma outra atitude europeia, a circulação, ir às feiras de Madrid e outras, não é? E depois começou a decair. Parece que há sinais contraditórios, pelo menos eu vejo sinais contraditórios, vê-se fotografia à venda, não é? As dimensões maiores, não é? Mas para mim houve um momento um pouco, digamos que triste, até porque acho que não havia muito dinheiro para produção, coisas mais pequenas, mal produzidas. Senti que estava outra vez, no fim dos anos 70, um pouco quando se faziam exposições e se punham pioneses nas fotografias nas paredes, não é? Nem havia dinheiro para molduras. Lembro da primeira exposição, acho que Para Sempre, do
na módulo do Nusolino, na folha de sala, não sei, 80 e poucos, na folha de sala, dizer que o Passepartout era papel ácido frio, a descrição do Passepartout e moldura, fiquei fascinado com aquela descrição, nunca tínhamos usado papel ácido frio, não é? Portanto, estas coisas que são momentos, lá está, dessa mundialização, europeização. Eu acho que isso ainda, quer dizer, assim, mais uma vez, percebes, eu acho que não dá para particularizar a fotografia, não é? Digamos que a fotografia, em termos de colecionadores, se calhar continua a ser quer dizer, não tenho bases também para dizer isto, não é? Mas se calhar continua a ser um objeto não tão apetecível como outros, não é? Como outras tipologias. Não digo que seja, mas tu tens hoje em dia muitos colecionadores de fotografia, não é? Portanto, e mais uma vez eu acho que tu não podes particularizar esses momentos de produção desconectados do resto. O mercado de arte, como tudo, tem ciclos, não é? Portanto, e está muito condicionado também aos próprios ciclos económicos, aos ciclos de inflação, aos ciclos de crises financeiras e por aí fora. Se bem que é quase como o mercado de armas e o mercado da droga resiste a tudo, não é? É verdade, quer dizer, continua a ser dos mercados que vai resistindo a grandes inflexões económicas e, portanto, e vai resistindo às crises e vai sendo sempre uma mais-valia, não é? Portanto, nós continuamos a ver obras a serem vendidas por preços absolutamente astronómicos, não é? Portanto, isso, por mais complexa que seja a crise financeira, há sempre mercado. Sim, claro. Agora, sabemos que Portugal tem um mercado muito reduzido, não é? Portanto, nós temos meia dúzia de galerias que dominam o mercado, não é? E, portanto, mesmo com a internacionalização dessas galerias, de facto o nosso mercado não é, e há muitos artistas, continua-se a formar artistas, não é? E portanto, se quiseres, há cada vez mais uma oferta, e se calhar a procura muitas vezes não corresponde à velocidade de produção e de oferta que vai existindo. Mas isso não é particular da fotografia, uma vez mais, percebes? Aquilo que há e que sempre houve, não é característico de agora e também é característico dos anos que tu estavas a falar, é artistas que têm mais meios para produzir, não é? Porque são mais reconhecidos, porque pronto, acabam por ter uma valorização artística do seu trabalho portanto, maior do que outros e, portanto, têm mais meios de produção e podem produzir com mais qualidade. E continuas a ter artistas que, infelizmente, não é, podem ser tão bons como os que têm mais valorização, mas ou porque estão no início de carreira, ou porque foram, digamos, nesta legitimação do seu trabalho, que também é complexa, não tiveram tanto sucesso, e os seus meios de produção continuam a ser menos, não é? Menos possíveis, ou não são aquilo que eles gostariam que fossem, não é? Mas não penso que haja um decréscimo de nada em específico, percebes? Relativamente à fotografia, muito pelo contrário. Depende do contexto. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E eu acho que continuas a ter, tens muito jovem artista a fazer fotografia, e com muita qualidade, e com muito rigor técnico, e com muita qualidade técnica, sim, portanto... Sim. E com muito entusiasmo. E com muito entusiasmo, e portanto, com novas abordagens também, com outras leituras. Não me parece que haja um decréscimo, sinceramente, não vejo isso assim. Pode haver um decréscimo de mercado, em termos de investimento, talvez, mas lá está a tal coisa, isso são ciclos. São ciclos. Okay. Tivemos o ciclo da Covid, que foi um ciclo de zero exatamente. Para toda a gente, exatamente. Mas os artistas produziram, exato, não é? Exato, pensei que eu te estava a dizer. Porque apesar de tudo, a arte resiste sempre. Continuamos a ter essa necessidade de espanto, não é? Exatamente, como dizia o Fraude. Exatamente. Continua a ser um domínio muito fértil sempre. Mais que o dinheiro, precisamos de espanto, possivelmente. Exatamente. Agora, na fase final, vamos falar aqui dos novos média,
que também é uma área que te interessa e que trabalhas. Fala-nos um pouco disto, de que disciplinas integra, não é? Vídeo, digital, e como é que é o setor em Portugal? Artistas, galerias, como é que isto está a funcionar? As 9 médias já têm 20, Mais, esta desde os classificação anos 30 anos. 60, desde os anos Pois, 60, mas pá, não aí, estão à sim, pré-história. sim. Nesse... Sim, digamos que as suas práticas Nando têm-se. Paik, não é? Nos anos 60. As suas práticas têm-se, claro, digamos, expandido também cada vez mais, não é? Quer dizer, pronto, e abarcado também cada vez mais outras disciplinas. Em Portugal, sim, em Portugal também há muitos artistas a trabalhar novos mídias, continua a ser um terreno muito fértil de criação, também cada vez mais digamos, com uma componente que já cruza outras disciplinas, como a ciência, como a biologia. Portanto, tens outras áreas de pensamento e de conhecimento que muitas vezes são aportadas para estes novos mídias, música, por exemplo. E, portanto, digamos, há um foco de criação, performance, enfim. Tu tens aqui já uma mescla também, um contributo transdisciplinar nos novos mídia, que já não é só o vídeo, não é? O straight vídeo, não é? O vídeo apontado à parede ou no monitor. Tens já aquilo que, pronto, recuperando talvez um termo que foi forjado nos anos 60 e 70, até pelas neo-vanguardas, e em Portugal o Ernesto Sousa foi, digamos assim, o grande defensor e o grande precursor dessas práticas, que é o mix media, não é? Em que se misturam vários mídias. Não é? Se queres te digo, eu até gosto mais do termo mix media do que novos mídia, porque de facto eles são novos no sentido em que misturam coisas que antes... Mas os pintores usavam o mixed media como, acho que traduziram por técnica mista. Técnica mista, exatamente. E que era quando não era só óleo, era também acrílico e desenho e colagem, então designavam isso técnica mista, não neste conceito. Mas o mídia aqui era no sentido tecnológico da palavra. E, portanto, e da própria instalação, não é? Lembro da Ateliê Saldanha com aquilo tudo preto. E, portanto, hoje os meios também são infinitos, não é? Pronto, e agora com a inteligência artificial, então, hoje imagina, não é? É impossível estabelecer fronteiras neste campo, não é? É completamente. Tudo... Tu tens coisas absolutamente, digamos que tens uma profusão de práticas, de linguagens, de recursos, não é? Também até tecnológicos de que fazes uso, que é absolutamente extraordinário, e, portanto, e que pronto, é uma área sem fim, não é? Também. Mas que em Portugal também tem pessoas a trabalhar muito essas vertentes, sim. O que é que vai definir esse, não sei se objetos, enfim, por facilidade de expressão, digamos, são objetos que são criados, o que é que vai definir que é um objeto artístico? É o produtor que se assume como artista ou não? Isso não é importante? Sim, é importante, e é também de que forma é que essas obras são produzidas e a que é que se destinam, não é? E, de facto, a maior parte delas destina-se ao mercado da arte, às mercado galerias, da arte, aos museus. Sim, ao discurso artístico, não é? Elas querem que são um discurso artístico, não é? Querem ser um discurso artístico, não é? E, portanto, são produzidas com essa finalidade, percebes? E sim, é uma área muito, digamos, muito rica e muito presente na arte contemporânea, não é? Cada vez mais. Digamos que convive hoje em dia com todas as outras tipologias par a par, portanto, e de uma forma absolutamente equitativa. E vive muito na internet? Ou Não. É engraçado que ali por volta dos anos 2000 houve
aquela ideia da arte digital, não é? Sim, pois, Houve ali os sites que se colava, interativo. E, na verdade isso nunca... E havia uma confusão aí entre o emissor e o receptor, sim, eram os dois, sim. não é? Nós também podíamos ser emissores, não só receptores, não é? Mas a arte digital nunca conseguiu, de facto, ter afirmar-se, não é? Digamos assim. E continua a haver, continua a haver projetos de arte digital, até muito interessantes. Faz lembrar o grupo dos salonistas, não é? Tem Exato, um grupo próprio exato. que Não, funcionam entre eles. não, às não é? vezes nem é um grupo próprio, às vezes são projetos especificamente criados para o suporte digital, não é? Sim. Projetos que são pedidos a alguns artistas. grupos desses que mostram uns aos outros, parece que estão a fazer as coisas para eles, não é? Mas há práticas, digamos, e há projetos mais abertos e que são precisamente para pronto. Mas a verdade é que são normalmente projetos, é isso, de caráter mais experimental, de diálogo com, não é? Não são propriamente, portanto, não há um mercado de arte digital, pronto, por exemplo. Só para te pôr aqui as questões neste patamar. Mas já há museus que têm peças de arte digital. Sim, claro que sim. E sim. Não, e é válido como, digamos que em termos se tu quiseres, em termos de produção para um mercado, isso nunca vingou, ou nunca teve a projeção e a expansão que continuam a ter as outras áreas. Não é? Ou seja, continuamos muito apegados à fisicalidade das obras. Sim, se quiseres. Se bem que o vídeo não é físico, não é? Em algumas áreas o som não é físico, não é? Sim, pronto. Mas continuamos, se calhar, mais apegados a uma coisa mais áptica, não é? Mais sensorial. Mas eu sinto o som mais físico numa exposição do que o digital. Exatamente. Eu acho que é mais pela nossa... Tem a ver com percepção, sentidos. Pela nossa percepção, não é? E cultura, se calhar, porque no resto há outros países que não funcionará assim, não? Sim, talvez também as novas gerações já também têm como é óbvio, outra relação de percepção também com o próprio objeto artístico, não é? Eu estou a falar daquilo que é, mas pronto, as pessoas continuam a ir aos museus, não é? As pessoas continuam a ir percepcionar uma obra do Olafur Eliasson, uma mega instalação tecnológica, não é? E querem lá ir experienciar fisicamente, não é? Não querem ver fotografias. Exato, ou ver... portanto, há esta relação ainda muito corpórea com o próprio objeto artístico, não é? Nós a relacionarmos presencialmente com o objeto ao nível sensorial. Não é? Sim. Há aqui uma mediação, se quiseres, digamos que as tipologias artísticas complexificaram-se, se quiseres, sob o ponto de vista tecnológico, mas a nossa mediação com elas continua a ser muito clássica, não é? Pronto, continua a ser muito... Queremos a presença. Sim. Continua a ser muito renascentista. Agora uma coisa final que me lembrei com isto, que não estava no meu programa, e a inteligência artificial, como é que vês isso aqui no teu campo? Não queres saber? Não ligas? Sim, quer dizer, não, acho que vai colocar algumas questões, não é? Mas acho que no final, percebes, acho que vai colocar novas questões. Portanto, há aí as tais obras que são criadas, enfim. Ainda estão a discutir se são verdadeiras, se é do autor, isso é uma coisa eu acho que não que me isso era interessa para nada. Eu acho que isso, pronto, se quiseres, falando disso em relação à fotografia concretamente, não é? Eu lembro quando apareceu o digital, que era a morte da fotografia, quer dizer, estamos sempre nesta conversa, não é? Portanto, e as coisas vão tomando... Pronto, vão tomando outras direções, vão-se adaptando, vão-se reequacionando, coexistindo, não é? E, portanto, acho que sim, acho que é interessante, acho que é um mundo absolutamente fascinante e interessante, porque convoca questões éticas, convoca questões metafísicas, filosóficas, enfim, económicas também.
E, portanto, é uma questão que vai ser muito, pronto, muito complexa, não é? Em vários aspectos. Mas acho que não vai significar morte de nada, percebes? Não, Lá está. não comparas com os anos 70 o saltar novamente a tampa e provocar aí um fogo de artifício na fotografia, não. Acho que não. Acho que não, porque isso não tem, percebes? O que aconteceu em Portugal nesse período É um grito de liberdade. tem a ver com, lá está, estás a ver, pronto, não podemos olhar para isso como tem a ver com um contexto cultural, político muito específico, em que há uma revolução, na verdade, pronto, há uma revolução, e a revolução não foi só política. Há uma ruptura, não é? A revolução não foi só política, não é? E, portanto, não sendo só política, é natural que estas questões... há uma mudança de paradigma, não é? Agora, se aches que a inteligência artificial vem inserir aqui outro paradigma que é tão estrutural, não é? Se ele vai ser estrutural ou é só conjuntural, pronto, isso aí é que eu não sou adivinha, não consigo prever, não é? Mas sim, mas acho que vem criar ruído, pelo menos. Isso, algum ruído vem criar. Eu acho que aquilo que vai ser interessante é ver como é que as práticas artísticas vão responder a isso, percebes? Acho que aquilo que me interessa mais é perceber de que forma é que a prática artística vai responder a isso. E vai incorporar ou vai opor-se a isso, de que forma é que isso vai interagir e vai obrigar os agentes artísticos a tomar posição e a definirem, não é? As suas práticas em função disso. Eu vejo como uma tecnologia que vai aumentar a liberdade da imagem, porque permite fazer outras coisas, como quando apareceu o Photoshop, começámos a alterar imagens no computador, que antigamente tínhamos de fazer no laboratório, que era muito mais difícil, gastava muito mais horas e coisas tremendas que se tinham que fazer ao nível da química e de obstruções de luz e o raio, depois ficaram muito mais facilitadas. Eu vejo sempre a tecnologia como a libertação, facilitador e libertação de mão de obra e de horas, porque não consegues fazer nada se não conseguires pensar o que queres fazer, não é? Sim, claro. Esse é o princípio, continua a ser o princípio base, é eu vou fazer isto. E depois vês a tecnologia que tens disponível para isso. Sim, não é? claro. E isso eu acho que vai aumentar a liberdade e que vai ampliar o campo de possibilidades se conseguimos pensar, não é? Não conseguimos fazer nada se não conseguirmos pensar. Sim, não é? claro, pois haverá quem depois ache que, portanto, que essa liberação, que a liberação que a tecnologia te permite pode ter outras questões, não é? Okay. Mas éticas, é isso. Éticas, não. Não só éticas, percebes? Tem a ver com as práticas de criação mesmo, não é? Portanto, com a verdade? Não diria que é verdade, é com o próprio processo criativo, não é? De que forma é que tu queres que o teu processo criativo aconteça, não é? Se queres... Estás a falar da parte dos artistas. Sim, como é que tu queres que esse teu processo criativo se relacione com esse novo universo, não é? E por isso é que eu te estava a dizer que aquilo que eu acho que vai ser mais fascinante é perceber como é que isso vai ser incorporado ou não é, e se não é, de que forma é que, ou se é incorporado, como é que vai ser. Portanto, é essa resposta que vai ser dada é que a mim me interessa mais perceber como é que ela vai acontecer. E o mercado vai receber bem, depois não tem alternativa, não é? Sim, o mercado também, o mercado é a coisa que se adapta melhor, claro, não é? Recebe o que for proposto. Exatamente. Por exemplo, neste campo, agora lembrei-me, o Foncoberta, desde sempre que faz isto, que anda na inteligência a criar imagens e fake news e tudo. Claro. E nunca ninguém o questionou e todo o mercado adorava aquilo. Pois, portanto, porque é que agora não vamos adorar? Exato, é isso que eu estava a dizer. Portanto, a resposta a isso é que vai ser interessante. Pois. Só se for pela generalização, porque cada vez, possivelmente, muito mais criadores vão estar a usar a inteligência artificial, enquanto que antes eram uma minoria, não é? Claro. Não foi, pode ser que agora faça mais moça ou perturbe mais, mas isso é que é fascinante, não é? Sim, mas vais ter sempre, lá está, vais ter sempre a conviver, as coisas a conviverem, não percebes? Não me parece que isso vá
destruir, pronto, não vá destruir outros processos criativos, não é? Agora lembrando, desculpa interromper-te, aquela questão que houve com o Edgar Martins, que umas fotografias foram publicadas num jornal, sim, que era anos, supostamente serem sim. documentos, e depois foram Sim, o Photoshop, trabalhou no Photoshop e foi sim, terrível. Ele possivelmente até sofreu represálias por isso. É uma discussão completamente inútil, não? Continua a ser uma questão um bocadinho inútil, sim. Eu acho que sim. Acho que é uma questão... Pronto, quer dizer, a questão teve os seus contornos na época, não é? Portanto, teve as suas idiosincrasias na época em relação ao que é que lhe foi encomendado, ao que é que, quer dizer, pronto, mas digamos que o que se discutiu parece-me que era uma vez mais irrelevante, percebes, quando se fala de fotografia. Portanto, essa aí talvez fosse a tal fronteira entre a arte, em que isso não é discussão, não interessa para nada, e o fotógrafo, a profissão e o documento, não é? Sim. Pode ser que este caso estabeleça, mas depois que a fotografia, como é fugidia, vamos começar a aprofundar e vamos perceber que não é nada disto e não serve para nada. Não serve para nada, não. Acho que isso, pronto, é interessante, são questões interessantes. E que a partir daí, não só a nível mundial, não é? Isto aconteceu nos Estados Unidos, a partir daí, digamos que isso é um case study que a partir daí ultrapassou-se possivelmente essa discussão e outros fotógrafos a seguir retocaram sem problemas nenhuns, não é? E isso tornou-se possível. Sim. Portanto, ele ainda vai ser considerado como uma pessoa que criou... Pioneiro. Pioneiro naquela técnica. Exatamente, acho que sim. Muito bem. Pronto, acho que foi uma conversa agradável. Ficamos aqui, falámos bastante sobre fotografia, o passado, o caminho e o futuro. E o futuro. E pronto, Emília, quero-te agradecer a tua disponibilidade e até uma próxima. Agradeço-te muito, tá? Foi um prazer. Okay. Obrigada. Obrigado.